Olá a todos, bem-vindos ao programa Contraponto. Agradeço a audiência, agradeço aí a todos vocês que acompanham o nosso programa. E hoje nós temos um assunto muito especial. Há 20 anos atrás, o então prefeito Salomão Alcar promoveu um concurso para ideias para um projeto de um parque. O arquiteto Valério Pietrarroia, que junto com o grupo NPC Arquitetura, venceu esse concurso de ideias e ele falou um pouco sobre isso. É uma ideia que hoje ainda continua muito atual para o município e todos vocês vão gostar muito de saber, de conhecer um pouco sobre isso. Legal a gente imaginar que um projeto como esse ressignifica a cidade. Ele começa a fazer com que a cidade ela se olhe, ela se contemple, ela se imagine de outra maneira, ela se conceba de outra forma. Uma vez que toda cidade hoje ela é basicamente cheia de lugares vazios, cheia de lugares que nós não ocupamos, com muitos lugares que podem ser transformados em zonas de alto valor ambiental, alto valor social, enfim, que somam na nossa vida aí, com qualidade de vida e tudo mais, se forem recuperadas. Então vamos lá. Em primeiro lugar, acho que essa área da cascata, a Fazenda Cascata, né, a qual a represa talvez seja o ponto principal, ela já representa para a história da cidade um patrimônio bastante significativo, né? Eu, como marilhense, nascido aqui, crescido aqui, obviamente nós utilizamos muito essa área como um ponto realmente de lazer, né? Inúmeras vezes, na época de criança ou de moleque, nós descemos cachoeiras aqui. A região de Marília é uma região muito rica nesse tipo de situação, né? São situações realmente que a gente encontra muito pouco no Brasil, né? Então, o crescimento da cidade, nós vimos a cidade crescer de uma maneira bastante forte, sobretudo nos últimos anos, em que essa área, de uma certa forma, acabou ficando um enclave, né? Como a gente poderia dizer, dentro dessa força de crescimento a leste que ocorreu. Acho que a grande ligação, no momento que a prefeitura, há 20 anos atrás, convocou a comunidade de profissionais da área, os engenheiros e arquitetos aqui da região, para fazerem propostas para essa área, no que se chamou na época de Parque Ecológico da Represa da Cascata, né? Foi de repensar um pouco até o próprio conceito de parque ecológico. É claro que nós vimos na época de uma forte influência da Rio 92, né, em que o problema ambiental foi colocado de uma maneira bastante radical até, que as pessoas ficassem sensibilizadas para essa questão. Então, num primeiro momento, pensava-se justamente na criação de um parque ecológico, simplesmente para preservar ou para ter um ponto de lazer importante para a cidade, já que, naturalmente, a Avenida das Esmeraldas, esse crescimento a leste ao qual eu me referi, já ocorria de uma maneira natural. As pessoas já, no final da tarde, 7 dias por semana, elegeram esse ponto como um ponto de encontro, um ponto para exercício, um ponto de lazer, que se consolidou ao longo do tempo. Hoje parece bastante evidente, né, depois da abertura dessa via expressa que corta a região, que liga dois bairros da cidade, parece muito evidente que essa área foi destinada naturalmente para um parque, para uma área de lazer para a cidade. Tanto é que naturalmente a população já de uma certa forma começa a se apropriar de uma maneira bastante irregular, incipiente, ainda sem nenhum critério de ocupação. Mas se a gente for pensar que há 20 anos atrás essa era uma área rural muito próximo da cidade, que a cidade poderia desfrutar, o que se pensou na época? Não só o programa original de se preservar uma área, de ter um parque ecológico efetivamente, mas sobretudo um novo centro para a cidade, um centro não no sentido tradicional, mas um centro gerador de atividades ligadas ao lazer, sobretudo, ao esporte, atividades ligadas à cultura. Então, o projeto que foi proposto aqui, ele vai além da preservação natural, obrigatória das áreas, sobretudo da mata ciliar, por exemplo, dos diversos córregos que abastecem a represa, né? Então nós temos naturalmente aqui alguns pequenos vales que têm que ser preservados, que têm que ser recompostos, mas nos quais nós podemos explorar através de atividades de lazer, atividades esportivas, que naturalmente a população reclama, né? Então, a cidade tem poucas opções nesse sentido.
Mas e além disso, né? Além dessa matriz natural, receber uma matriz mais ligada ao movimento, ao esporte, justamente a circulação das pessoas, ao encontro das pessoas, a cidade poderia ter aqui uma opção de equipamentos públicos ligados a atividades variadas nas diversas funções que a cidade deve desempenhar, né? Sobretudo cultural, na função de lazer, educacional, né? Nós prevíamos na época, por exemplo, uma escola experimental que a gente chamou, que era uma escola que tinha duas funções. A primeira é uma função educacional ambiental, né? Quer dizer, demonstrar como você pode não só preservar, mas como ir além da preservação, ou seja, como você pode utilizar de uma maneira inteligente os seus recursos naturais, de forma a criar novas situações, novo paisagismo, né? O próprio parque gerando formação de pessoal, gerando profissionais que pudessem cuidar desse parque e ao mesmo tempo desenvolvendo novas ideias. Hoje se fala muito em startups, em tecnologia da informação, criando inovação em todas as áreas. Quer dizer, você tem um equipamento dentro de um espaço natural, né? que inspira de qualquer maneira, né? Que é inspirador só pela beleza da paisagem, ele pode contribuir para a cidade sem dúvida nenhuma em termos de equipamento público. A ideia dos trajetos é a seguinte, quer dizer, você tem naturalmente a geografia do lugar, ele induz que você crie situações de passeio, de movimento, de esporte, de lazer. Porém, você pode criar, a partir dessa matriz natural, você pode criar novos circuitos que realmente criem, a partir da dificuldade do seu desenho, né, o desempenho de funções bastante variadas, né? Eu estou falando talvez de uma maneira genérica, mas o que eu quero dizer? Você pode ter situações em que a geografia mais complicada, com uma dificuldade maior, ela indique a prática de esportes mais radicais, por exemplo, né? Coisa que você tem situações aqui que podem atender essa condição. Depois você pode ter circuitos em que você tem o percurso da bicicleta, por exemplo, não como uma ciclovia atrelada à rua, ao asfalto, como a gente vê hoje tradicionalmente em muitas cidades. Não, mas uma ciclovia que permeie o parque e faça as pessoas realmente reconhecer as belezas naturais, né? Outro circuito, que é um circuito mais ligado ao pedestre, com uma dificuldade menor, obviamente, com pessoas que possam ter até um pouco de dificuldade de locomoção, mas que consiga também desfrutar, ou seja, com inclinações adequadas, com um desenho adequado de via, você consegue trazer todas as pessoas sem necessariamente excluir em função dessas dificuldades que eu coloquei. Então tudo isso você vai sobrepondo camadas, né, como a gente diz hoje, né? Você tem sistemas que vão se sobrepondo, né, criando um novo desenho urbano, um novo desenho de cidade, mas totalmente integrado a essa matriz natural.